Podemos começar? Bom dia para todos nós. Bom dia. Um prazer muito grande estar hoje aqui na presença de todos. Hoje, nosso objetivo é nós conversarmos sobre um ponto, na verdade, um versículo que está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, aonde o evangelista registra: e por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. E este versículo ele está contido no sermão profético de Jesus. E para que a gente consiga compreender o texto, a gente precisa mergulhar no contexto em que essas coisas, Márcia, estão sendo apresentadas para nós. Porque o chamado sermão profético é, em verdade, o discurso mais diferente que Jesus produziu ao longo da sua trajetória na Terra. Os estudiosos falam que ele teria feito 5 grandes discursos importantes. O primeiro deles, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, chamado Sermão do Monte, é o primeiro de todos. O segundo sermão, importante, considerado, é o Sermão dos Discípulos, também em Mateus, capítulo 10, quando ele manda os discípulos de 2 a 2, quando ele recomenda que eles sigam sem alforjes, sem sacolas, sem bolsas, que entrem apenas na casa dos judeus e não nas cidades dos samaritanos. Esse é o segundo dos grandes discursos. O terceiro grande discurso de Jesus teria sido o Sermão das Parábolas, que aconteceu no Evangelho também de Mateus, no seu capítulo 13, onde ele vai citar as 7 parábolas do reino. Mais à frente, nós teremos um outro discurso, que é o Sermão Profético, capítulo 24 e 25 de Mateus. E tem o último, que não está em Mateus, está em João, que é um que a gente conhece bem, que é o Sermão do Cenáculo, onde Jesus prega sobre a vinda do Consolador, que não se turbasse o nosso coração, que havia muitas moradas na casa do Pai. Aquele discurso final da chamada Santa Ceia é o discurso chamado Sermão do Cenáculo. Mas o mais diferente de todos eles é o Sermão Profético. Porque o sermão profético vai abordar uma coisa que ele não tocou em toda a sua vida pública, que era o futuro da humanidade. Nos diversos outros discursos, Jesus está interessado em falar sobre a necessidade de mudança do homem, do comportamento do homem. Ele está preocupado em abordar os aspectos que dizem respeito a como que nós devemos viver, falando do perdão, do amor ao próximo, da renúncia, de todos os princípios morais que compõem a base de sua doutrina. E o sermão profético vai num viés completamente diferente, porque ele vai abordar coisas que iriam acontecer no futuro com a humanidade. E é um discurso assim muito importante, porque talvez se Jesus não tivesse proferido esse discurso, hoje as pessoas diriam que Jesus nem sabe o que está acontecendo hoje na humanidade, porque não há nenhuma referência disso no Evangelho, não tem nenhuma citação dele sobre o futuro da humanidade. Então esse discurso cumpre um papel importantíssimo de dizer para nós: olha, o Cristo sabe que nós atravessaríamos um período difícil. Está no Evangelho que ele identificava que no futuro da humanidade nós iríamos enfrentar golpes muito profundos de transformação na nossa história. Depois nós teríamos, na sequência do Novo Testamento, um texto longo que detalha de maneira mais efetiva o chamado sermão profético,
que é o Apocalipse de João. O Apocalipse e o sermão profético, eles vão na mesma direção, falando do futuro da humanidade, das transformações que viriam, das dores que aconteceriam, do sofrimento da humanidade no futuro e do final da redenção da humanidade, com a transformação da Terra e a implantação dentro do planeta de um reino de paz. É muito comum, quando as pessoas falam de Apocalipse, elas terem uma leitura de que o Apocalipse é um livro desgraçador, só fala de desgraça. Mas não é verdade. Por quê? Porque realmente ele fala de muita coisa ruim, ele fala de muito sofrimento, mas o término do Apocalipse é muito bonito, porque é a redenção da humanidade. Depois de muitos sofrimentos, em que vem a batalha de Armagedon, em que o Cavaleiro Branco vence o mal, aí desce a Nova Jerusalém, uma nova terra implantada, e a humanidade vive um período de paz dentro daquilo que nós poderíamos esperar. Então, ele não é um livro de final ruim. O livro tem um final bom. A gente poderia comparar o Apocalipse com o período da chamada Paixão de Cristo, que a gente se foca na sexta-feira, mas esquece no domingo que ele ressuscitou. O Apocalipse é a mesma coisa. A gente foca no sofrimento, mas não olha para a terra redimida, transformada, modificada, que nós teríamos para observar dentro desse cenário. E é essa dimensão que a gente vai encontrar dentro do sermão profético, esse processo de mudança que iria acontecer na humanidade. E esse fenômeno chamado sermão profético, que está ali no Evangelho de Mateus, ele oferta para nós alguns pontos muito interessantes para que a gente compreenda como que Jesus construiu a ideia do que aconteceria na história da humanidade, nas etapas que estariam antes da chamada redenção da humanidade. Quais seriam os períodos que nós atravessaríamos antes que efetivamente a Terra experimentasse uma transformação na visão do cristianismo. E aí, quando a gente pega o Evangelho de Mateus, e o Pedro é que gosta disso, nós vamos identificar nesse texto 7 pontos que o Cristo destaca nessa imagem da transformação que a humanidade vai passar. E são 7, não é porque são 7 notas musicais, e nem porque são 7 cores no arco-íris, e nem porque são 7 dias na semana, e nem porque são 7 as Horcruxes do Harry Potter, e nem 7 pecados capitais. E o quê? Nem 7 anões na Branca de Neve. Nem 7 o quê? As 7 maravilhas do mundo antigo. Não é? Não. É 7 porque é 7 mesmo. Você vai lendo o texto e vem o primeiro sinal. Mas, opa, aqui tem um sinal. Aí você lê, opa, aqui tem um segundo sinal. Aí quando chega o último sinal, quando você soma, deu 7. Não deu culpa, mas são 7 os pontos que o Cristo assinala dentro desta leitura que ele nos apresenta sobre o período da chamada transição planetária. O chamado texto de Jesus traz uma nomenclatura diferente. E nas traduções que a gente tem da Bíblia, esse período que o Cristo fala de dores e de sofrimento é traduzido para o português como se fosse final dos tempos. O que é final dos tempos?
Final dos tempos é o final dos tempos, né? O tempo vai acabar. Então nós teríamos um período de dores, aí o tempo acabaria. Aí o tempo vai acabar. E o que é que vem depois do fim do tempo, né? Porque se o tempo acabar, como que fica? E isso decorre mais de um processo de tradução do que propriamente essa questão. A gente vai no grego para identificar o que está escrito no Evangelho de Mateus. Ele não fala final dos tempos. A expressão em grego que tem lá é sinteleakosmos. Sinteleakosmos não é final dos tempos. Sintelia tem a ver com síntese, resultado. Pode até se dizer que é final, mas não é final no sentido de término. É final no sentido de sim, e aí no que deu? Então é resultado dos. Não, mas não é do tempo, é cosmos, é mundo. Quando a gente pega a tradução da Bíblia em Esperanto, não está escrito final dos tempos. O que tem lá é maturitio della mondatio. Quem conhece Esperanto sabe que maturitio della mondatio não tem nada a ver com final dos tempos. Maturitio della mondatio é maturação da idade do mundo. Então, qual é a leitura que a gente tem? É que seria o ponto aonde aconteceria a maturidade do mundo. Isso seria mais exato do que final dos tempos. Mas foi traduzido como final dos tempos, todo mundo fala final dos tempos, mas não é o posicionamento mais exato se a gente quisesse traduzir. Mas este processo do chamado final dos tempos, ou da maturação da idade do mundo, tem 7 pontos fundamentais. Vou precisar de você, Ingrid. Vou precisar de você. Vem cá. Não, passa para esse lado, só para isso. Relaxa. Então, o texto, ele vai falar de 7 sinais. Isso. São 7, eu só tenho uma mão, gente. Então, existem 7 sinais no texto bíblico do processo de transformação da história. Primeiro, vou começar por assim, baixar lá o sua mão, tá? Vai dar um tempo danado. Primeiro sinal do processo de ingresso, do ingresso da humanidade nesse processo de transformação. Está escrito lá que o primeiro dos sinais é a chegada no planeta de um conjunto de espíritos com um determinado perfil. O que está dito lá? Está dito: haverá falsos cristos. Não está dito haverá falsos cristos e falsos profetas. Está dito haverá falsos cristos. E de onde Kardec tirou o capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas que está no Evangelho? Do capítulo 25, nós estamos no 24. No 25, lá embaixo, ele vai dizer, retomando essa história, vai falar: haverá falsos cristos e falsos profetas. Nesse momento não tem falsos profetas, só tem falsos cristos. Então esse é o primeiro sinal, relaxa. Esse é o primeiro sinal que a gente tem. O que significa você ter falsos cristos? Existem muitas pessoas que têm um pavor disso, porque diz que os falsos cristos vão enganar a muitos, os falsos cristos vão ludibriar as pessoas, muitos serão seduzidos, porque geralmente quando o pessoal desenha os falsos cristos, né, desenha um homem muito bonito, vestido de terno, já viram? O falso Cristo sempre bem arrumadinho e tal, que é para querer dizer que ele nos enganará, que ele tem argumentos de enganação pelas aparências que ele tem, de que ele é bom, mas no fundo ele é mau. Então haverá os falsos cristos. Bom, o que é, na visão da doutrina espírita, os falsos cristos? O que seriam eles?
A doutrina espírita nos fala que haverá um período na história da humanidade em que nós experimentaremos uma mudança muito forte no perfil dos espíritos que encarnarão na Terra. Haverá uma mudança muito grande. Espíritos extremamente endurecidos encarnarão no planeta neste período da chamada transição planetária, que é como a doutrina espírita chama esse período que é intitulado na teologia clássica cristã como o final dos tempos. O que vai acontecer na transição planetária? Senta lá que eu estou com nós, eu te chamo. Vou salvar a coisa. Então, o que acontece na transição planetária? O que acontece nela? Ocorre uma mudança no perfil dos espíritos que encarnam no planeta neste período. Por quê? Porque na Terra existem fundamentalmente 4 vidrinhos de espíritos que estão abertos, a torneirinha em que está descendo os espíritos no planeta. Então tem 4 torneirinhas. Tem uma torneirinha que é os espíritos iniciantes, são poucos, mas a Terra tem, os espíritos ainda bem no comecinho, tem lá. Então essa torneirinha está aberta, está pingando lá os espíritos reencarnando na Terra. Tem uma outra que é um tonel grande, uma torneira bem grande, aberta, Pedro, que são os maus. Essa está aberta. Então, os maus, nós estamos entre esses. É verdade. É verdade. Nós estamos entre os maus. Então tem essa torneira. Depois eu explico para ela em que pedaço essa torneira a gente está. Porque dentro dessa torneira dos maus, não tem só um tipo de mal, nós estamos lá dentro, mas não estamos num tipo de mal melhorado. Aí tem uma terceira torneira, que é a torneira dos bons. Acho que ainda não, sei lá, não sei. Talvez a gente tenha um pouquinho lá, né? Mas existe a torneira dos bons, que são aqueles que são bons porque são bons de verdade. Também existem esses na Terra. E existe uma quarta, que não é uma torneira, é um conta-gotas. Então você tem os iniciantes, os maus, os bons, e a quarta, que é um conta-gotas, que tem um outro tipo de espírito, os péssimos. Então, os péssimos, eles vêm num conta-gota. O governador planetário não deixa eles virem muito, vem só um por vez. Vem um, volta, vem outro, volta. Ó, não quero que ninguém coloque aí na condição de péssimo ou cunhado, não é essa que eu chamo, não é isso. Não é. Quando fala de péssimos, são aqueles que realmente promovem traumas na humanidade quando eles vêm. São os senhores da guerra, são os grandes desequilibradores do poder, são aqueles que vêm acenar com a promiscuidade, são pessoas que alteram significativamente o problema na Terra. Esses são os chamados péssimos. E eles vêm gota a gota. Quando vem um, volta o resto. Quando vem o outro, volta esse. Porque senão a gente não aguenta. É muita preocupação. Quando chega no período da transição planetária, o que é que o governador planetário faz? Ele pega o conta-gotas, abre o frasquinho, tira o conta-gota e vira o vidro. Então, uma quantidade enorme de gente perturbada encarna ao mesmo tempo na Terra. Nós experimentamos uma mudança muito profunda no planeta desde que esse vidrinho foi virado. Eu não quero assustar ninguém, mas o vidro ainda está virando. Ainda tem gente vindo
para cair. Então, não pensemos nós que o vidro virou, todo mundo já foi. Ele virou e ainda tem gente que ainda vai chegar por aqui para fazer uma encarnação por aqui pela Terra. E eles vêm por quê? Porque eles precisam de uma oportunidade e isso também nos revela. Quando eu convivo com o mal, eu descubro se eu sou mal também. Então, é lógico, ajuda a revelar o que eu tenho dentro de mim. Quando essas entidades elas vêm, elas mostram se verdadeiramente eu sou bom ou se eu não sou bom. Porque se eu for verdadeiramente bom, a influência dos maus não perturbará a minha rota. Mas se eu for assim, for aquele anjinho das asas sapecada, anjinho de pé torto, de repente a influência dos maus pode me levar para que eu viva uma experiência de me aproximar das propostas que esses espíritos trazem. E as propostas que eles oferecem são profundamente perturbadas, são profundamente enlouquecidas. E é por isso que nós, quando lemos isso e percebemos a fala do Cristo, haverá falsos cristos, a gente consegue identificar entre esses indivíduos exatamente o perfil dessas entidades endurecidas. São entidades muito endurecidas. Eles fazem oposição ao Cordeiro. Cordeiro é como o texto religioso chama Jesus como governador planetário. No texto bíblico, Jesus é o que nasceu na Palestina. Esse é Jesus. Jesus nasceu ali na Judéia, viveu entre nós, etc. E foi crucificado. Esse é Jesus, que é a encarnação do governador planetário. O governador planetário, no texto bíblico, é chamado de o Cordeiro. Aonde vocês acharem escrito o Cordeiro, 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 esse é Jesus, ou o governador planetário. Então, esses espíritos, eles fazem oposição ao Cordeiro. Eles não são obsessores de pessoas. Eles não estão interessados em perseguir fulaninho A, fulaninho B, não. Eles se incomodam com o Cordeiro. O problema deles é, desde a fundação da Terra, que essas entidades se incomodam e lutam para a não implantação do bem no planeta. E essas entidades, elas não ficam para sempre nesta condição. Elas evoluem, entram em crise e caem dessa condição que elas têm, e elas então outras as substituem. Então existe uma falange que faz oposição ao Cordeiro. Você vai encontrar a descrição deles numa obra de André Luiz, chamada Libertação, aonde, numa nota de rodapé, acho que é no capítulo 7 ou 8, eles estão ali intitulados e designados. São chamados de os dragões. O que são os dragões? É uma designação no mundo espiritual para as entidades que se opõem ao processo de transformação da Terra. E muitos servem aos dragões. Você vai encontrar no livro Libertação o momento em que Gregório diz: eu sirvo aos dragões. Aí vem uma nota de rodapé e esclarece quem são os dragões ali embaixo. Isso nos mostra que existe sim uma falange de entidades opositoras, e não somente eles, mas tem toda uma sequência de outros espíritos vinculados a eles, pelo menos por enquanto, que estão num processo de forte perturbação. Quando chega o período da transição planetária, é um indicativo de que o tempo na Terra vai acabar no sentido dessa fase evolutiva. Então essas entidades precisam vir para que elas se resolvam, porque a Terra mudará de estágio. E se eles não aproveitarem o estágio de agora, eles terão que migrar. Então, diante dessa perspectiva, traz todo mundo para que eles aproveitem a janela de tempo. Isso é bom para eles e bom para que nós saibamos quem somos nós.
porque no contato com eles vamos descobrir quem nós somos. E a designação que Jesus dá a ele é falsos cristos. Falsos cristos. Por que falsos cristos? Porque eles pregarão doutrinas de oposição ao verdadeiro Cristo. E a gente às vezes fica com muito medo dessas entidades. Meu Deus, se uma entidade dessa me enganar e quando eu me der conta, eu estou levado para um mundo espiritual de sofrimento e tal. Olha, nós até podemos ser iludidos por um falso Cristo. Podemos. Mas se nós conhecemos o verdadeiro Cristo, a chance de sermos iludidos é bem pequena. Ela é muito mais fácil de acontecer se eu não conheço o verdadeiro Cristo, porque eu não tenho referência. Mas se eu conheço e eu sei o que é que ele propõe, é fácil para mim identificar e dizer: essa é uma doutrina do falso Cristo. Vou dar exemplo. Jesus, o verdadeiro Cristo, falava de Deus, nosso Pai, o Pai de todos nós, falava da relação nossa com o Criador, e era muito enfático na ideia de que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós temos hoje na nossa humanidade um número não pequeno de pessoas que defendem a ideia de que Deus não existe e que querem de todas as formas esmagar todas as expressões de espiritualidade das criaturas, que ridicularizam a fé, que invadem templos religiosos, que quebram imagens, tocam fogo em objetos de culto. Os nossos companheiros, nossos irmãos do culto afro sofrem absurdamente. A Igreja Católica já teve vários templos invadidos, suas imagens retiradas, jogadas na rua, quebradas, pessoas fazendo todo tipo de ato com objetos de culto. Nós já tivemos vários processos de ridicularização da fé. Em ambientes acadêmicos, nós temos professores que têm prazer em destruir a fé dos seus alunos. Quando começa o semestre, o cara pergunta assim: quem aqui é religioso? Aí uma parte levanta o braço. Até o final do semestre não vai ninguém levantar a mão, porque o objetivo é destruir as expressões de fé que as pessoas possuem. Só que esses que quebram templos, esses que destroem igrejas, esses que nas faculdades propõem o fim da religião, não são os falsos cristos. Eles estão a serviço dos falsos cristos, porque os falsos cristos são os que idealizam as coisas. Eles são os que pensam essa ideia e esses ecoam a ideia deles. Eles são os que produzem os livros, são os que criam as ideologias de loucura, são os que defendem as propostas da absoluta promiscuidade no nosso planeta, os que desejam desconstruir exatamente os valores que o verdadeiro Cristo colocou. Ora, se Jesus falava de Deus e eu tenho alguém que nega tudo isso, eu estou diante do quê? De alguém que prega uma doutrina que colide com a de Jesus. Então esta colisão é uma visão de um falso Cristo. Jesus falava da vida após a morte, falava da imortalidade da alma. Ele mesmo aparece ressuscitado após sua crucificação. Se existem pessoas que negam a imortalidade da alma, negam a existência do Espírito, ridicularizam a crença da vida após a morte, está em colisão com a doutrina do Cristo. Então, evidentemente, ele é um opositor da mensagem de Jesus. Essa proposta, não vamos pensar em pessoas, mas essa proposta é uma proposta oriunda de falsos cristos. Se Jesus propunha o perdão às criaturas e aparecem pessoas na sociedade propondo o ódio, propondo a divisão,
propondo a vingança, propondo a confrontação pelo amor de Deus. Isso só pode estar em oposição ao pensamento do Cristo. Não faz sentido que em nome de Jesus nós defendamos uma bandeira de violência. Como que eu vou defender ódios, violência, desamor, agressão como sendo uma proposta verdadeira? Então, aqui também nós encontramos uma negação da mensagem de Jesus. Então é fácil para quem conhece o verdadeiro Cristo identificar quando você está pisando no terreno de um falso Cristo. Mas para aqueles que não conhecem Jesus, que não se aproximaram das suas propostas, dos seus ensinamentos, é fácil cair. É fácil cair. Nós mesmos já nos iludimos muitas vezes no passado, quando nós, em nome do Cristo, tirávamos a espada e dizíamos: em nome de Jesus você vai morrer, em nome do amor eu te mato, aí matava a pessoa, em nome de Jesus eu te queimo. Quantas pessoas nós queimamos nas fogueiras em outras existências? Quantos equívocos nós já cometemos em nome do Cristo? Ou seja, é possível sim que eu, abraçado a uma proposta cristã, me equivoque e saia na defesa de valores que são a negativa daquilo que Jesus nos apresentava. Portanto, os falsos cristos serão identificados na nossa sociedade pelo processo através do qual eles tentarão colocar na nossa forma de viver conceitos que são absolutamente contrários às propostas que Jesus coloca. Então, assim, resumidamente, os chamados espíritas, que detêm um conhecimento satisfatório do Evangelho, que sabem despir a mensagem de Jesus dos rituais, das alegorias, dos paramentos, das liturgias, e mergulha no ensinamento de Jesus, os espíritas têm uma excelente possibilidade de não se deixarem enganar pelos chamados falsos cristos. Eu confundo vocês com o que eu disse? Não. Ingrid. Volta. Então, primeiro sinal do período do final dos tempos, que a doutrina espírita chama transição planetária, Jesus dá 7 sinais. A doutrina espírita também tem 7 sinais que não são exatamente esses mesmos aqui. Mas vamos lá. O primeiro, haverá falsos cristos. Segundo sinal, haverá guerras e rumores de guerras. Haverá cataclismas, terremotos, maremotos, furacões e uma série de tsunamis no nosso planeta. Quando você vai no Apocalipse, está cheio disso lá. É o sol que cai, é uma estrela que cai na fonte amarga das águas, é a lua que vira sangue, é o sol que perde a luz, é uma confusão que não acaba. Se tivesse em Minas, eu diria que era trem de doido, sabe? Porque é uma quantidade muito grande de fenômenos de sofrimento que são apontados no Apocalipse, muito grande mesmo. Então, quando a gente se depara com isso, a gente diz: meu Deus do céu, o mundo vai se acabar numa guerra, vai ter uma guerra, no meio dessa guerra vai ter uma tsunami, o vulcão vai
vai entrar em erupção e aí a Terra vai explodir, o núcleo da Terra vai sair, vai haver uma colisão de um asteroide, tudo ao mesmo tempo e agora. E a gente fica muito assustado, vai ter uma pandemia, vai ter um monte de coisa. E assim, já tivemos muita pandemia no planeta, muita guerra já. O pessoal que entende esse negócio de história fala que em toda a história da humanidade só teve 230 anos de paz no planeta. Em todos os outros a gente teve guerra em algum lugar. E os 230 não foi seguido, foi picadinho. 3 anos aqui, 4 lá, 2 aqui, 10. Aí quando soma esses picadinhos dá 230. É muito pouco para o tempo da história da humanidade. Muito pouco. Ou seja, a gente passou muito mais tempo em guerra do que em paz. Nós tivemos muita guerra, muita fome, muita seca, muita morte, muito regime autoritário, muita violência, muita tirania. Nós já tivemos na história da humanidade muito sofrimento. E a gente fica pensando, nossa, quando vier a transição aí que vai acabar de vez, aí o mundo vai ser o fim, vai ser uma desgraça geral. Não é isso que os espíritos dizem que seja esse texto. Eles falam que essas guerras e rumores de guerras, esses cataclismas, não são físicos. Eles não são físicos. No livro A Gênese, no capítulo 18, que é um capítulo muito rico dessas informações, no item 7, Allan Kardec faz um comentário, o texto é dele inclusive. No item 7, Allan Kardec diz o seguinte, que no período do chamado final dos tempos, no período da transição planetária, a Terra enfrentaria guerras, tumultos, confusões, mas ele diz, todas essas não são guerras e cataclismas físicos, porque não são as entranhas do planeta que se agitam, mas são as entranhas da sociedade. As guerras não são guerras de soldados, são guerras ideológicas. O que ele quer dizer com esse texto é que, na verdade, Jesus está apresentando para nós uma sinalização de que quando chegar o período da transição planetária, o povo vai discutir, vai virar um inferno, as pessoas vão se dividir entre os que querem A e os que querem B, e vai ser uma confusão danada no planeta, e a divisão não será feita em função de um cataclisma físico, mas de uma mudança ideológica. Nós temos uma mensagem no livro Obras Póstumas. Obras Póstumas é uma obra ruim de dar referência, porque não numeraram os capítulos. Eu até pedi para a Fé, bota o número desses capítulos, pelo amor de Deus. Porque a gente quer citar e não consegue citar, porque não tem número. Aí a pessoa tem que ter paciência para achar. Então vocês vão ter que ter paciência para achar esse texto. Vocês vão pegar o livro Obras Póstumas, e tem primeira e segunda parte. Na segunda parte, que também não está numerado, vocês vão contar no dedo os capítulos. 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 31, para quem tiver paciência. No capítulo 31, vocês vão encontrar um texto que se chama Regeneração da Humanidade. É uma síntese de várias dissertações que Kardec coletou, e essas sínteses elas são reunidas num texto que foi recebido, o fechamento dele, no dia 26 de abril de 1866. Eu disse, Lília, 1866. 1800. Pedro ainda era solteiro nessa época. É 1866 e é o texto mais rico de informações sobre a transição planetária.
Ele é um texto riquíssimo. E ele coloca logo no 4º parágrafo dele as discussões sobre a transição planetária, em que ele diz: não busqueis nos céus os sinais de que a transição está acontecendo. Não busqueis nos céus, buscai entre vós. Ou seja, a transição planetária vai ser aquela muvuca na Terra que não é uma mudança em função de uma guerra, não é um problema de um cataclisma. Essas são imagens figurativas para representar um período de profunda desarmonia ideológica que a Terra iria viver. Nesses itens do livro A Gênese é onde Kardec coloca de maneira muito clara que esse processo é um processo das discussões entre os indivíduos. O item 9 e o item 10 são itens onde Kardec, e aí já é uma mensagem específica, vai trabalhando, é uma entidade que escreve os itens 9 e item 10, não é o Kardec escrevendo, já é uma mensagem de um espírito chamado Arago, em que ele detalha esses processos através do qual os conflitos ideológicos é que vão marcar a transição planetária. Eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo está vendo essa confusão. Estão vendo isso? 100%. O trem está muito mexido, gente. Está muito esquisito. Está muito esquisito. Nós não estamos conseguindo nos entender. Nós não estamos conseguindo fazer as coisas acontecerem do jeito certo. A gente está com muita dificuldade. E por que que isto acontece? Porque aquelas ideologias que os falsos cristos trazem, elas contaminam as pessoas. Eles sozinhos não têm o poder de influenciar todo mundo, mas a mensagem deles vai chegando nos outros, que não são necessariamente falsos cristos, mas eles dizem: eu gostei disso, e se filiam nessas ideologias profundamente perturbadas que a gente tem nos tempos atuais. Nós estamos vivendo um período de intolerância absurda, não é, Lídia? É intolerância política, nós estamos tendo um problema de intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância sexual. Gente, intolerante com os intolerantes. Oi? Intolerância de todo jeito. Olha, eu nunca imaginei que a gente fosse tão intolerante. Eu achava que a gente era mais mansinho. Mas eu tenho me surpreendido com o nível de violência que a gente tem. Então, o que este segundo sinal nos fala é que cresceria na terra o fermento da intolerância. Isso Jesus está enxergando 2000 anos antes de acontecer, tá? 2000 anos antes. Ele olhou e disse: olha, lá na frente vai reencarnar uma galera da pesada que vai fazer oposição ao que eu digo. Eles vão tentar desconstruir a minha mensagem, e isso vai gerar uma confusão que vocês não têm ideia do planeta. Vai virar um zezéu a terra, porque as pessoas estarão profundamente mexidas com essas ideologias, e surpreendentemente isso está acontecendo na atualidade, e nós estamos vendo, sim, um crescimento da intolerância e da dificuldade de convivência entre as criaturas. Ingrid, vem cá. 7. Eu vou descansar uma mão sua, né, minha cara? Então, nós já tivemos o primeiro sinal, que eram os falsos cristos,
e o segundo sinal, que eram os cataclismos. Aí tem um terceiro sinal que se parece muito com o segundo. O terceiro sinal é o seguinte: o ódio se espalhará sobre o planeta. Certo. Acho que agora eu já posso até dispensar que é só uma mão. Agora eu já posso. Então o terceiro sinal diz o quê? Haverá ódio sobre o planeta. E nós estamos vendo ondas de ódio que a gente nunca... Tem livro dos Espíritos nessa casa? Livro dos Espíritos? Tem. Me dá um livro dos Espíritos aqui. Vou mostrar um negócio para vocês. O ódio vai se espalhar sobre o planeta. Não sou eu que você vai mostrar de ódio, né? Não. Você está ali para Pode, vai quentinho. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Esta obra, 1857. Vou pegar o último parágrafo dela. Eu tenho a impressão, aqui estou no último parágrafo, esse aqui é uma nota explicativa. Uma nota explicativa, não é essa, é o texto, está aqui. O texto está aqui, essa aqui é uma nota explicativa. Vou pegar antes dela, aqui ó. É a última parte do livro dos Espíritos. Casa tranquilamente. Quando vocês forem assistir a novela, vocês vão abrir. Dá uma lida no último parágrafo. Vem cá, Lídia. Para não dizer que eu estou mentindo para vocês. Vem para mim. Lê aqui depois desse jamais. Pedacinho por pedacinho, tá bom? Não vai ler tudo de uma vez só. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Então, os bons espíritos não instigam o mal. Faz sentido? Tem mal sobre a terra? Então não são os bons espíritos que estão instigando. Se alguém está praticando o mal, não são os bons espíritos. Se não são os bons, são quem, pelo amor de Deus? Né? Então nós temos uma influência muito grande de entidades perturbadoras que, se valendo do que tem dentro de nós, potencializam a nossa maldade e têm produzido a instigação do mal entre nós. E aí vem a grande pergunta: tá, é o mal, mas o mal é o que na verdade? Detalha para mim o que é este mal que eu não estou sabendo. Lê para nós para detalhar. Leia. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Opa! Então o que vem a ser o mal? Os espíritos bons nunca legitimaram e aconselharam o assassínio e a violência. Então, bom espírito não diz, vai lá, dá nele, bate nele, vai na rede social, ofende ele, vai lá. Bom espírito não legitima, ou seja, não diz está certo, e não aconselha nem o assassinato e nem a violência. Nós assassinamos as pessoas não somente quando a gente mata fisicamente, mas nós assassinamos quando a gente destrói a reputação delas, quando a gente ataca pela rede social, quando a gente ofende uma pessoa. Existem muitas formas de matar alguém. Hoje na rede social tem um tal do cancelamento, né? Que é a maneira de você matar a pessoa pelo teclado. Não é só arma de fogo que mata, não. O teclado também mata a gente, tá? Tem muita gente que se suicida por conta de teclado. Então, não legitima nem o assassinato e nem a violência. Assassinato aqui
em qualquer fase, desde a concepção até o último suspiro. Nunca legitimaram o assassinato e nem a violência de qualquer espécie, nenhuma forma de violência. Não pode, em nome de um bom espírito, eu querer defender o bem com as armas do mal. Isso é uma coisa totalmente despropositada, que a gente tem que defender o mal matando as pessoas que não pensam igual a nós. Não pode. Que mais é mal isso? É isso, tem mais coisas. Vamos lá, agora prestem atenção nessa. Eu não quero que ninguém abra a porta e saia correndo gritando, mas prestem atenção no que... Isso aqui está no livro dos Espíritos. Eu acho que o livro dos Espíritos acabava... É o último parágrafo. Eu acho que isso aqui já tinha acabado. Aí o Santo Agostinho disse: não, peraí, não fecha não, que eu quero deixar um recado do Brasil. Porque lá na frente o Brasil vai precisar disso. Eu vou botar logo agora. Olha o que Santo Agostinho deixou para nós de recado sobre o que é o mal. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Quer que eu explique? Vocês querem que eu explique? Então, se os bons espíritos jamais estimularam o ódio dos partidos, quem está estimulando? Os maus. Então, todas as vezes que eu faço algo no sentido do ódio a algum segmento da sociedade, eu não estou estimulado pelos bons espíritos. Pelo amor de Deus, não existe defesa do bem com as armas do mal. Não existe. Se eu defendo o bem com as armas do mal, é um falso bem. É um falso bem, pelo amor de Deus. Nem vou querer o resto, eu fiquei tão traumatizado que eu não quero ler. Quer ler? Vamos ler. Nem a sede das riquezas e das honras. A sede das riquezas e das honras também é um indicativo do mal. Os bons espíritos não estimulam a sede das riquezas. Esse desejo de você ficar rico não vem de bons espíritos. E tem mais. Tem que ter, porque ele vai fechar. Nem a avidez dos bens da terra. Então, não é nem a riqueza, as honras e a avidez pelos bens da terra. Os que destroem o meio ambiente, os que acabam com o planeta. Isso é em nome do bem, não pode ser em nome do bem. Porque se está incluso nessas condições, não é inspirado pelos bons espíritos. E aí eu pergunto, se não é isso, então quem são aqueles que os bons espíritos se agradam? Quem são aqueles que os bons espíritos gostam, validam, estimulam? Porque eu só falei dos que eles não fazem. Eles não estão fazendo isso, mas estão fazendo o quê? Tem um texto de produção? Tem? A espiritualidade é uma bênção, né? Porque ela mostra, mas depois ela vem com consolo. Vamos ver. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos. Então, olha só, tem que ser bom, humanitários e benevolentes para com quem? Todos. Todos. Tem um evangelho segundo o Espiritismo aí? Me dá esse evangelho aqui. Então, aqui, eles são bons, humanitários e benevolentes para com todos. Todos é todos, hein? Esses, pode ler. Esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Viram? Vamos pegar, aí o livro acaba, o livro do Espírito acaba aí. Vou mostrar um segundo texto, para quem ainda não ficou traumatizado, vou mostrar agora. Número 20, lê só a pergunta, nem lê a resposta. Só a pergunta é suficiente para deixar traumatizado. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião,
da mesma crença ou do mesmo partido? Nem sabia a resposta. Talvez. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença e do mesmo partido? Só a primeira palavra. Não. Então, se é beneficência para com todos, não pode ser só com alguns, pelo amor de Deus. Então, todas as vezes que nós nos dividimos, que nós nos enxergamos como pessoas distintas e que queremos segmentar a sociedade, não estamos sendo orientados, aconselhados, influenciados pelos bons espíritos, pelo amor de Deus. Então isso nos mostra que nós temos um desafio muito grande pela frente, que é o desafio de nós sermos pacificadores da nossa sociedade. O nosso desafio de viver numa sociedade cheia de ódio, cheia de desamor, é o desafio da hora para que a gente descubra quem verdadeiramente nós somos. Então, esses falsos cristos, eles chegam, trazem uma proposta extremamente esquisita, mas essa proposta, ela se implanta na sociedade, ela gera uma convulsão danada ideológica e resulta em ódio. E aqui eu quero aproveitar para comentar uma coisa com vocês. Certamente alguns de nós devem estar dizendo assim: poxa, mas o que é que Jesus quer de nós? Acho que ele deve ser sádico, né? Para jogar esse monte de gente, já está difícil, eu sozinho, eu já não estou dando conta de mim sozinho, ele ainda manda esse monte de gente perturbada. Vai acabar com a minha vida. Por que não pega esse conta-gota com essas entidades e joga para longe? Não, nós precisamos desses, por favor. Nós precisamos dessas entidades no nosso planeta, porque essas entidades, elas cumprem aqui na Terra 5 papéis diferentes. Por que essas entidades perturbadoras vêm até nós? Por que elas vêm? Por 5 razões diferentes. 4 são parecidas e uma é bem diferente. Então, essa diferente que está aqui é em relação a eles. Quando essas entidades vêm, elas vêm por causa deles. Eles precisam vir pela chance de se transformarem. Ah, mas eles são endurecidos. Mas e se um mudar? E se um mudar? Vamos dar a oportunidade, porque o que é que os espíritos fazem? Eles encarnam esse cara endurecido e põem junto dele uma menina que é o grande amor da vida dele, que vai se apaixonar por ela, vai filhos, aí amolece. Em vez dele matar 50, ele mata só 10. Já é um progresso, né? Ele já... Aí tem uma pessoa que se dedica, quando ele desencarnar, ele tem relação com esta criatura que pode resgatá-lo da escuridão. É mais uma chance que ele tem, ou seja, é uma oportunidade que se está dando. Vai dar certo para todo mundo? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas se der certo para um, já está bom. Mas mesmo que ele não dê certo, a gente não pode dizer assim: ah, então não valeu de nada. Porque o cara veio, perturbou todo mundo e foi embora e largou tudo para trás. Não faz sentido. Então, ele vem não só por ele, mas ele vem por nós. Por ele é só uma razão, por nós são 4 razões. 4.
Primeira razão pela qual esses espíritos encarnam em relação a nós. Primeira é para que a gente desça do muro, porque muitos de nós achamos que somos bons. Nós achamos que somos espíritos já resolvidos. Eu jamais faria tal coisa. É mesmo? Então solta ele num baile funk e vê. Solta. Reparem que não existia baile funk. Alguém veio e disse, gente, eu vou inventar esse negócio. O cara inventou. E qual era a lógica? Era ninguém ir. Que doidice! Mas as pessoas não só vão como voltam. Fica cheio de gente e ainda volta. Então, essas ideologias loucas, elas fazem com que eu descubra o quanto daquilo ainda tem dentro de mim. Porque se não existisse isso, eu nem saberia o quão doido eu sou. Na hora que eu tenho a possibilidade, eu me desperto e me percebo envolvido. Estou sendo claro o que eu estou dizendo? Se não tiver, eu não sei se eu sou. Então eu preciso que todas as portas estejam abertas para saber por qual que eu passo. Esse negócio de sociedade com muita porta fechada, não dá para saber quem eu sou. Você tem que abrir todas as portas e dizer, vai, por onde vai passar? Por aquela porta. Vocês são muito novos e vocês não sabem disso, eu vou contar para vocês. Nos anos 2000, não sei se vocês já tinham nascido, houve um período na história, não foi um período muito grande, em que surgiu no mundo uma ideologia que se apresentava como religiosa e que propunha matar pessoas. Então, ele se apresentava como uma doutrina religiosa, as pessoas saíram da Europa, saíram do Brasil, saíram de tudo que é lugar, para ir para esse lugar, para se filiar a essa organização, para matar os outros. Coisa mais impressionante do mundo. Em nome de Deus, se não existisse esse tipo de movimento, nós nem saberíamos quanta violência existe dentro de nós. Eu fui descobrir que eu era violento na medida em que eu percebi que essa ideologia perturbadora que era apresentada fazia eco na minha vida. Então essas entidades, esses falsos cristos, eles vêm, abrem as portas e dizem, bora ver quem é que passa. E os espíritos, os bons, estão só olhando. Quem passou lá, esse aqui passou por aqui. Isso aqui não tem problema. Então esta é a primeira das razões. Saber se eu me filio às ideologias loucas. Está claro o que eu estou dizendo? Número 2. Número 2, acho que é assim. Tipo assim. Acho que é assim. Acho que é assim. Número 2. Segunda razão. A segunda razão é a seguinte: o cara vê as ideologias loucas e diz, gente, mas é um absurdo isso. Como é que pode uma pessoa propor uma ideia dessa? Esse pessoal está perdido, coitado. Sabe qual é a solução para isso? É matar todo mundo. Matar. Eu tenho que pegar esse pessoal, botar tudo no paredão e matar, e cavar com a retroescavadeira, jogar tudo e acabou. Também me revela. Também me revela. Também me revela. Essa é a terceira das razões. A terceira, né? Segunda no caso entre nós. Essa segunda razão entre nós é muito comum, porque mostra que eu não sou maduro espiritualmente. Porque se eu quero matar quem pensa diferente de mim, eu não posso estar certo, gente. Jamais os bons espíritos legitimaram o assassínio ou a violência. Então, se eu acho que aquilo está errado, eu quero matar quem pensa diferente de mim, tem algo de errado. Eu não sou um espírito maduro. Número 3.
Terceira. A terceira que está aqui é o nosso tema de hoje. É aqueles que vendo o mundo perdido como está, diz, cara, isso aqui não tem mais conserto não. É melhor larga a mão. Aí você trabalha com o quê? Eu trabalho numa clínica de recuperação de pessoas que têm envolvimento com droga. Larga isso, rapaz. Tu vai recuperar um, amanhã tem 10. Aí recuperar 10, amanhã tem 100. Você já perdeu essa guerra, larga, deixa isso pra lá. Aí tem umas músicas, Pedro que gosta. Tem uma música assim, o mundo velho está perdido, não tem? É do Pedro que eu falei primeiro. O mundo velho está perdido, né? É uma música de caipira, verdadeira, né? O mundo velho está perdido, não tem. A vaca já foi pro brejo. A vaca esquece isso. Então há uma quantidade muito grande de pessoas que estão desistindo de lutar. Desistindo de lutar. E aí o Cristo para essa diz assim: e por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Que é o nosso tema de hoje. Que é exatamente esse terceiro grupo que, vendo a humanidade que está, perde as esperanças. Para esses que têm esse tipo de pensamento, eu quero dizer que quem vai salvar o planeta é Jesus, não sou eu. Nós não somos os salvadores do planeta. Eu vou salvar, quando muito, a mim mesmo. Nem o filho a gente salva. Cada um salva a si próprio. Então, nós iremos promover a nossa própria libertação. Então, eu digo, ai meu Deus, o mundo está bem. Gente, mas quem foi que disse que é para eu salvar os outros? Eu devo trabalhar para salvar a mim, através do outro. Então, quando eu busco ajudar, contribuir, eu saio da minha indiferença, é quando eu alcanço a minha libertação espiritual. E já que o Pedro estava falando aí de música raiz, nós temos aqui um filósofo goiano, Zezé de Camargo, que ele diz: é essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Então, nós temos que sair dessa indiferença nossa, dessa nossa dificuldade de ver a dor de um filho, a dor de um parente, de um amigo, da sociedade, e agir como eu puder, e não desistir. É por isso que a última é bem pequenininha, porque é um grupo pequeno de pessoas. Então Jesus não morreu para nos salvar? Aí ele é o governador planetário. O que é que ele salva? Ele salva o meu futuro, mas ele não salva o meu passado. Porque o meu passado é meu e eu vou ter que lidar com ele. Mas o meu futuro pode ser liberto a partir do momento em que eu me aproximo do pensamento dele. Mas ele não tem, na visão da doutrina espírita, o dom de salvar a pessoa. É o indivíduo que se salva a partir do momento em que ele se aproxima do pensamento dele. Conhecer Jesus simplesmente não determina a salvação, mas só quando eu decido segui-lo. E quando eu decido segui-lo, eu salvo o meu futuro, mas o passado já era. Como diriam os mineiros, o passado está em mim. Eu vou ter que resolver esse passado nas encarnações. Agora, diante das circunstâncias da vida, se eu pertenço a este quarto grupo, é o grupo em que, mesmo sabendo que eu não tenho o dom de salvar o planeta, eu não vou desistir. Eu vou atuar na minha transformação individual para o processo de mudança do planeta. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero só deixar um pensamento para a gente refletir. Esse termo, transição planetária, ele nem é um termo muito exato do que está acontecendo. Porque não é o planeta que está em transição. Quem está em transição é a humanidade. Um termo mais exato seria transição da humanidade planetária.
porque o planeta vai ficar igualzinho. O planeta não vai mudar, quem vai mudar são as pessoas. Então, dentro deste cenário de transformação que a gente tem, qual é a leitura que a gente faz de tudo isso? É que se eu estou inserido na sociedade, eu vou dar o meu contributo para a transformação dentro de uma seguinte perspectiva, e isso é muito importante. Eu não posso esperar que o planeta mude para eu mudar, porque tem gente que fica na janela assim, já mudou o planeta? Aí já é de regeneração? Então agora que já eu vou mudar. Não é assim. É a mudança do indivíduo que muda o todo. É a transformação de cada um de nós que vai construindo o mundo de regeneração. Nesta sala aqui, nós podemos ter pessoas que já são de regeneração. Já são. Mas o mundo ainda não é. Sim, mas é assim que é. É um por um que vai virando, e na medida que um por um vai virando, a humanidade vai virando. Não é porque o mundo virou que as pessoas vão virar. É porque as pessoas viraram que o mundo virou. Estou confundindo? Vejam, a floresta, ela não é verde. A gente pensa que a floresta é verde. Quem é verde são as folhas das árvores que compõem a floresta. É cada folhinha pequenininha, verdinha, que você olha de cima e diz, é verde. Mas ela não é. É cada indivíduo que se tornou verde. Se as folhas ficarem azuis, a floresta fica azul. Então, nosso processo de transformação, ele é individual. Emmanuel fala que a transformação do planeta se dará palmo a palmo, coração a coração. Então, é um processo lento, indivíduo a indivíduo, devagarinho, fazendo a mudança que a gente tem para fazer. E o papel nosso no mecanismo da transição é: eu não vou mudar o planeta, mas eu vou dar todo o meu contributo na minha área de influência, minha família, meu ambiente de trabalho, no bairro que eu moro. Mas eu não vou ficar, meu Deus, e a China? Não estou na China, estou aqui. Então, aonde eu estou, eu vou exercer a minha influência no espaço que eu possuo. E só para terminar, um exemplo. Quem já leu o livro Renúncia deve ter encontrado a figura de Alcione. A que se dedicou Alcione durante sua vida? O que ela se dedicou? Família. Ela, aquela galera que estava ali no entorno, ela não saiu no mundo pregando. Não. O que ela fez? Quem está no meu espaço de convivência? Minha mãe, o filho, o irmão dela, o padre Damiano, a madrasta, que Deus a tenha, a madrasta, o pai dela, a meio-irmã que ela tinha. Olha, quem passou na frente dela, ela ajudou. Mas ela não saiu correndo, meu Deus, eu quero ajudar alguém. Depois que todo mundo desencarnou, ela foi para o convento. Mas enquanto ela tinha família, a que se dedicou ela? A família, ao pessoalzinho que estava perto dela. E isso não tirou dela a grandeza que ela tem. Então a grandeza não está em você fazer um trabalho gigantesco no planeta, mas na intensidade de amor que você entrega naquilo que você faz. Então que a gente pense nisso. A gente vai para o intervalo. Nós estamos no item 3. Estamos no 3. Se Deus permitir, na volta a gente vive mais 4. Vamos orar a Deus.